Bom, o amplificador operacional é um componente extremamente importante na eletrônica e tem grandes aplicações aí em áreas relacionadas à engenharia elétrica, eletrônica e automação. Nós vamos tratar ele de maneira ideal e ele apresenta uma resistência de entrada que é considerada então infinita e uma resistência de saída aproximadamente zero. Isso vai implicar que esse componente não vai absorver nenhuma corrente. Então a corrente no terminal 1 e no terminal 2 é igual a zero. Então ele não absorve corrente. Esse conceito é muito importante e vai ser usado nos desenvolvimentos a seguir. E por ter uma impedância muito grande, não absorver corrente, as tensões nos terminais de entrada são equivalentes. Então chamamos aqui o curto-circuito virtual. Então os terminais de entrada do amplificador operacional, ou AMP-OP, estão em curto-circuito virtual. Então aqui já falando do primeiro tipo, que é o amplificador operacional inversor, aplicando análise de circuitos, nós vamos deduzir uma expressão para a tensão de saída em relação à tensão aplicada na entrada do circuito. Que seria então a nossa função de transferência. Podemos admitir uma corrente impulsionada pela fonte de tensão de entrada e vou arbitrar um sentido de corrente saindo desse nó. Quanto é a tensão nesse ponto? É possível analisar isso considerando as idealidades que nós vimos. Esse ponto está em 0 volts, ele está aterrado, então esse ponto aqui em cima tem que ter o mesmo valor de tensão, já que eles estão em curto-circuito virtual. E aqui não tem corrente, né? Esse valor aqui é zero. Não entra nenhuma corrente no componente. A mesma coisa vale para cá. Então ele vai ter somente uma corrente saindo aqui do terminal de saída. Então analisando esse circuito, I1 igual a I2, tensão de entrada menos zero dividido por R1 igual zero menos tensão de saída por RF. VO então menos RF por R1 VI. E a relação VO por VI é menos RF por R1. Então esse amplificador operacional é chamado de inversor, porque ele, por causa desse sinal de menos, que inverte a tensão de entrada em relação à tensão de saída.